vida, capacitando, ó Deus, e abrindo nossos corações para que possamos ouvir a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite a todos os irmãos. A paz do Senhor seja com todos vocês. Queria primeiramente dizer que eu fico muito agradecido, muito lisonjeado de estar aqui com os irmãos nessa noite, a convite dos nossos irmãos queridos, que nos convidaram para falar hoje, falar nesses dias sobre um pouco sobre a vida cristã, sobre a nossa caminhada com Deus. Eu espero, assim, que o Senhor possa nos usar e nos trazer nesses dias, nesses momentos que estaremos juntos, um pouco mais de, quem sabe, de entendimento ou de percepção a respeito da palavra de Deus, do Evangelho. Então a minha proposta humildemente é estar aqui diante dos irmãos para que o Senhor faça isso, porque só Ele pode nos levar ao conhecimento da sua graça, né? Só o Espírito Santo pode abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, iluminar o nosso interior, iluminar o nosso ser, iluminar a nossa mente e nos fazer entender as coisas do Senhor, né? Então vai ser um exercício, na verdade, não só de eu falar, mas de nós juntos, revermos, meditarmos novamente na palavra do Senhor em alguns pontos sobre a vida com Ele, a vida abundante a qual Ele nos chama, né? E eu queria também, assim, deixar os irmãos à vontade. Eu quero ver se pro finalzinho a gente deixa um espaço para que, se os irmãos têm qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer colocação, alguma experiência, algum testemunho, alguma coisa que seja relacionada àquilo que nós falamos, os irmãos tenham a liberdade também de se colocar, se posicionar. Aqui diferentemente de um culto, a gente vai estar mais num seminário, numa aula, né? Então os irmãos têm a liberdade de levantar a mão, fazer perguntas. Qualquer pergunta é aceita, nenhuma pergunta é boba demais, digamos assim. Qualquer pergunta, por mais simples que seja, ela é sempre abençoadora, não é verdade? Porque quando a gente traz uma pergunta, às vezes a gente ajuda a esclarecer para o outro irmão do lado alguma dúvida que ele também tinha. Então, vamos ficar bem à vontade para abrir os nossos lábios, levantar a mão e perguntar aquilo que a gente sentir que quer saber, que quer falar. Não significa que eu vou saber todas as respostas, mas aquilo que está ligado, relacionado àquilo que a gente vai falar, a gente vai tentar, né, trazer um pouco de esclarecimento para os irmãos. Amém? Eu queria, antes de tudo, nós já oramos, tivemos um momento gostoso na presença de Deus, né? Senti muito a presença do Senhor, fui tocado. O Senhor me renovou. Essa semana foi uma semana bastante corrida para mim, e mesmo a preparação desse material aconteceu assim, horas da tarde da noite, para eu conseguir dar conta de conciliar tudo. E eu vim para cá me sentindo um pouco cansado, um pouco assim, né, com o peso da semana e tudo mais. E eu vinha no caminho pedindo para o Senhor me renovar. Senhor, me ajuda, me dá forças, me dá graça, porque sem a graça do Senhor, sem a capacitação do Espírito, o que nós somos, na verdade? E o Senhor falou comigo hoje aqui no louvor, me renovou, me abençoou. Eu sei que Ele falou com todos vocês também. E é importante que nós estejamos aprendendo, ouvindo da palavra do Senhor dessa forma, né? Com o nosso coração no lugar certo, nosso coração aberto, o Espírito falando com a gente. Eu tenho certeza que Ele está operando no coração de vocês também. Eu queria orar mais uma vez, apesar de que nós já oramos, mas para dedicar esses momentos de reflexão da palavra de Deus, dedicar ao Senhor, porque é para a glória dEle que nós fazemos isso, na verdade, é porque Ele precisa ser glorificado no nosso meio, na nossa vida. Não é para a nossa glória, não é para nada em nós, mas é para nós servirmos a Deus melhor, para nós crescermos mais na nossa vida com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Pai, te engrandeço. Pai, eu te adoro, Senhor, porque Tu estás presente aqui, Senhor. Tu estavas antes de nós chegarmos, porque Tu estás em todo lugar, Senhor. Senhor, e na verdade Tu já vinhas antes preparando esses momentos para nós. Senhor, Teu Espírito já estava aqui, Senhor, preparado, Senhor, para nos recepcionar, nos receber. Nós sentimos isso tanto no momento que chegamos, ó Deus, que a Tua presença já era real, porque Tu dizes na Tua palavra que quando 2 ou 3 se reúnem
em torno do Teu nome, Tu garantes a Tua presença ali, Senhor. Aleluia. Eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu estiveste, Senhor, já preparando todas as coisas, preparando os corações. Senhor, os obstáculos e as dificuldades que cada um enfrentou para estar aqui, Senhor, não foram nada, porque nós estamos aqui, Tu nos trouxeste, Senhor. Eu sei que Tu nos trarás amanhã, Tu nos trarás no domingo. E eu peço que Tu fales conosco, Senhor. Eu peço que Tu derrames do sangue de Jesus, que as nossas mentes sejam purificadas, que os nossos corações sejam lavados. Senhor, que nós estejamos aqui, ó Deus, puros diante de Ti, livres do nosso pecado, do fardo, Senhor, da vida. E nós estejamos, ó Deus, com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, para aprender de Ti, para ouvir o que Tu tens a falar hoje, Senhor. Eu não sei exatamente, Senhor, tudo que Tu queres falar, alguma coisa está preparada, mas eu peço que Tu tomes conta de mim, Senhor, e fales aos corações aquilo que Tu queres falar, Senhor. Obrigado porque Tu preparas todas as coisas, obrigado por esses irmãos que estão aqui hoje. Senhor, tem misericórdia de nós, derrama da Tua graça hoje. Senhor, que nós saímos daqui hoje com o senso de que valeu a pena estar na Tua presença, como sempre vale a pena, Senhor, que nós não saiamos da Tua casa, Senhor, vazios, mas nós sejamos enchidos, ó Pai, do Teu Espírito nessa noite, da Tua graça, Senhor, da Tua força, do Teu poder para vivermos mais perto de Ti, Senhor. Eu Te clamo, Senhor, eu Te imploro nessa hora, porque nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, Senhor. Nós reconhecemos que não somos nada, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que a nossa justiça, diz a Tua palavra, é como trapo de imundícia. Quem somos nós para nos apresentar diante de Ti? No entanto, Senhor, por causa do Teu grande amor que nos alcançou, Tu estás com os Teus braços abertos, Senhor. Nós temos acesso à Tua presença, nós temos acesso ao Teu trono de graça. E nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse ato de amor, por essa graça que nos dá. Fala conosco nessa noite, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria dizer para os irmãos o seguinte, esse assunto que nós vamos tratar nesses dias, se eu pudesse resumir aqui para a gente entender o que a gente vai percorrer, é basicamente a gente tentar entender como que a gente vive a vida cristã, como que a gente vive a vida aos pés do Senhor, uma vida de acordo com a vontade do Senhor, uma vida de acordo com a palavra, aplicando basicamente duas coisas. Primeiramente, aplicando na nossa vida uma compreensão maior, mais profunda de Deus, da sua ação na nossa vida, da sua atuação na nossa vida, sem deixar de levar em conta e sem deixar de reconhecer que nós também temos uma parcela de contribuição muito importante nesse processo. Então, como que nós conciliamos a obra de Deus, a obra do Espírito Santo na nossa vida, com a obra que nós temos que fazer, que nós somos chamados para fazer, no dia a dia? Como que isso funciona e como que nós conseguimos ser vitoriosos nessa vida com o Senhor, usando tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Como eu falei para os irmãos, não significa que eu seja a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque obviamente, como os irmãos sabem, como todos os irmãos, eu estou no mesmo processo, na mesma caminhada, tentando descobrir dia após dia como ser mais fiel ao Senhor, como entender mais, né, esse relacionamento com Ele, como descobrir melhor, como desfrutar da sua graça, como desfrutar do seu poder, como buscá-lo de forma mais intensa, mais profunda, para que eu esteja mais bem posicionado, para ser mais vitorioso contra o pecado, contra o mundo, contra as dores, as adversidades, as dificuldades. Tudo bem, pastor? Pode entrar, fique à vontade. Então, obviamente, é algo que, para mim, é uma descoberta também. Eu sei que é para os irmãos. Então, eu fico muito à vontade de estar aqui na frente dos irmãos como alguém que está junto com vocês nessa caminhada, né? Por outro lado, eu preciso dizer o seguinte, eu nasci na igreja,
vivi todos os anos da minha vida na igreja, com exceção de alguns poucos anos que na minha adolescência eu me desviei de Deus, saí, fui para o mundo, abandonei a igreja por um pouco, abandonei a Deus por um pouco. Mas tirando esse período triste, infeliz, negro da minha vida, os outros anos da minha vida foram passados na presença de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor, na família de Deus. E eu tive, por toda a vida, um anseio muito grande de descobrir, de entender o que significava realmente viver o Evangelho, o que significava realmente viver uma vida com Deus, que ama Deus, que está no mundo, mas não é do mundo, né? Que não se compromete com os valores do mundo, que faz diferença no mundo, né? Que sabe identificar quando o mundo está chegando na minha porta, quando o mundo está chegando na minha igreja, quando a minha carne está sendo mais forte do que o meu espírito. E por muitos anos eu lutei e ansiei, na verdade, desejei profundamente, e creio que era algo motivado por Deus, descobrir como que eu poderia viver essa vida que tinha sido passada para mim, mas que às vezes eu não conseguia viver, e às vezes eu não via sendo vivida ao meu redor, né? E há poucos anos, o Senhor me levou para um contato mais próximo com essas verdades bíblicas que eu posso dizer para os irmãos, tem me ajudado, né? Tem me dado um novo ímpeto na minha caminhada com o Senhor, um novo impulso, sabe? Um novo fôlego e uma esperança, uma expectativa de vitória muito maior do que aquela que eu tinha antigamente. Então, assim, esse tema, quando o Alessandro veio falar comigo, disse assim, Fabiane, considerarias a possibilidade de ir lá, falar com os nossos irmãos ali no cassino? Eu fiquei muito contente porque, de fato, esse é um tema, o tema da vida cristã, o tema de viver com Deus, como viver o Evangelho, é um tema que tem me perseguido. Na verdade, eu tenho não só sido perseguido por esse tema, mas eu tenho ansiado também, e tenho perseguido, tenho ido atrás desse tema, como que eu sou mais fiel a Deus, como é que eu vivo melhor para Deus, como é que eu consigo equilibrar tudo que acontece na vida, né? Os ataques, os inimigos do Evangelho, sabe? São muitos os inimigos do Evangelho, né? A gente vai falar basicamente sobre 3 grandes categorias de inimigos do Evangelho. Os irmãos vão entender melhor o que eu estou falando, mas como que a gente se fortalece diante desses inimigos? Como é que a gente no dia a dia, apesar da gente ser ainda pecador, a gente consegue ser vitorioso e ser santo? Ser pecador e ser santo ao mesmo tempo. São coisas que às vezes parecem complicadas, na verdade, para a gente. E a palavra de Deus tem muito para dizer para nós sobre todas essas coisas. Não só ela tem a dizer, mas o que ela tem a dizer é eficaz e poderoso. Se nós crermos, se nós percebermos, entendermos e se nós aplicarmos na nossa vida. E eu quero compartilhar um pouquinho isso com os irmãos. Amém? A gente vai falar assim, ó, eu gosto sempre de dar um panorama, só para os irmãos saberem o que vai acontecer nesses dias. Vocês têm um material aí que foi passado. Nessa primeira aula, eu vou basicamente tentar mostrar para os irmãos, tentar definir o velho Evangelho, que a gente conhece tanto, que a gente fala tanto, mas o que é esse Evangelho? Eu quero tentar mostrar para os irmãos por que o Evangelho é tão importante na nossa vida cristã. A palavra de Deus dispensa muita atenção para o Evangelho. E eu quero mostrar por que o Evangelho é, digamos assim, a mola mestra, o centro, o eixo em torno do qual gira toda a nossa vida cristã. Quanto mais a gente compreende o Evangelho, quanto mais ele faz sentido, quanto mais a gente tem clareza bíblica a respeito do Evangelho, quanto mais a gente aplica o Evangelho, mais a gente é vitorioso na vida cristã. Eu quero tentar mostrar isso para os irmãos nessa primeira aula. Amanhã eu quero tentar mostrar para os irmãos o que normalmente a gente identifica como 2 grandes inimigos do Evangelho. Tá? O Evangelho, os irmãos sabem, seria aquele caminho estreito do qual nós somos chamados. Né? Lembra que a palavra de Deus fala que há um caminho largo e há um caminho estreito. Nós somos convidados para entrar por esse caminho estreito. Tá? Só que veja bem, porque ele é estreito, imagina uma estradinha estreita. Você está tentando andar numa picada,
né? Picadinha, pequenininha, estreitinha, né? Um negócio feito no meio do mato, ou sei lá, tem uns buraquinhos, né, do lado, ou tem um pântano, qualquer coisa desse tipo. Você está tentando andar no caminho estreito. E é complicado, porque como ele é muito estreitinho, se a gente vai um pouquinho para a direita, a gente pode escorregar, na verdade, ainda mais se tem um barranco, um precipício, ou alguma coisa desse tipo. Se a gente anda demais para a esquerda, a gente pode cair para a esquerda. Então, qual que é o que a gente é chamado para fazer no caminho estreito? É andar no caminho estreito. E a gente tem que descobrir como é que a gente anda nesse caminho estreito. Ficar no meio do caminho, sem os extremos, sem estar nas pontas demais, a ponto de que a gente escorregue para os lados errados, né? Então tem dois inimigos, que é o lado do direito do Evangelho e o lado esquerdo do Evangelho, digamos assim, que são essas escorregadas que a gente pode dar no caminho estreito. Eu quero falar um pouquinho sobre isso amanhã, tá? Depois, nas duas últimas aulas, que é amanhã também e no domingo, eu queria tentar mostrar para os irmãos o seguinte: como que eu fico nesse meio, como é que eu fico no meio desse caminho estreito? E aí que eu quero falar para os irmãos sobre a graça de Deus, sobre o poder que há no Evangelho, o poder que nos capacita a ficar no meio do caminho e não escorregar para os lados que às vezes vão nos atrapalhar, na verdade, na caminhada. Eu sei que eu estou falando sobre coisas muito vagas ainda, mas depois os irmãos vão entender melhor o que eu estou querendo dizer com esse caminho, com essas escorregadas para o lado. Mas o mais importante é dar uma ideia geral para os irmãos de que a gente vai falar sobre isso. O Evangelho é o centro, o caminho é estreito, eu só fico no caminho se eu estou no Evangelho. Eu posso às vezes escorregar para um lado para o outro, e eu preciso de Deus para ficar no meio do caminho. Isso é coisa muito simples que a gente já sabe, não é verdade? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai tentar esmiuçar isso aqui um pouquinho mais nessas aulas, destrinchar um pouquinho mais e trazer um pouco mais de prática para a gente perceber situações da vida e como a gente lida com essas situações e como que a gente aplica o Evangelho nessas situações da nossa vida. Amém? Os irmãos estão dispostos a percorrer essa caminhada aí com a gente, pensando sobre essas coisas? Estão animados? Amém? O Senhor nos abençoe então. Tá, hoje eu queria me concentrar aqui na questão do Evangelho, tá? E eu queria ler, para abrir aqui a nossa primeira aula, esse texto maravilhoso de Romanos, que os irmãos têm na apostila. Se quiserem, até podem acompanhar diretamente na apostila. Esse texto, meus irmãos, ele se a gente puder assim, pensar os livros da Palavra de Deus que nos explicam a respeito do Evangelho, que nos trazem clareza sobre o que é o Evangelho, talvez a gente pode dizer que o livro de Romanos é o livro que mais bem explica o Evangelho para nós. Então eu recomendo a leitura para os irmãos. Às vezes é um pouquinho difícil a leitura, às vezes é um pouquinho complicado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com os irmãos quando vocês lerem a Palavra de Deus. Há coisas que a gente precisa consultar o nosso irmão, o nosso pastor, pessoas mais experientes, e amém, isso faz parte do processo. Mas o Espírito nos auxilia nessa leitura também. O livro de Romanos, ele é um resumão do Evangelho para a gente, ele explica para a gente o que é o Evangelho. E essa passagem de Romanos, aqui, que a gente vai ler, ela é, digamos assim, o coração do Evangelho. De todas as passagens bíblicas, ela é a passagem que mais explica a essência do Evangelho para nós. Bem? Eu queria ler com os irmãos. Diz assim Paulo aos Romanos: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Depois a gente vai ver o que isso quer dizer. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Aleluia! Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? O texto é bem rico, né? Muitas informações aqui, mas eu quero me concentrar naquilo que é de mais essencial a respeito do Evangelho, para a gente poder começar essa nossa trajetória aqui nessas palestras, nessas aulas. Tá? Logo aqui embaixo, você tem em 7 pontos uma explicação do que o texto está dizendo. Eu não vou me deter nessa explicação, porque você pode ler lá em casa, você pode entender melhor, né, na sua meditação lá na semana, para destrinchar melhor esse texto e descobrir o que ele está realmente falando. Tá? Mas eu quero falar assim, para os irmãos entenderem o que a gente quer dizer, o que Paulo quer dizer, o que a palavra de Deus quer dizer quando a gente começa a falar de Evangelho. Tá? Eu sei que os irmãos sabem o que é Evangelho, eu não estou imaginando que ninguém saiba, ao contrário. Mas é sempre bom a gente definir de novo o Evangelho, porque a gente fica com mais clareza a respeito do Evangelho. Eu mesmo preciso estar sempre definindo para mim mesmo, de novo, porque, como eu falei para os irmãos, a gente tem às vezes a tendência de esquecer, ou deixar para lá, ou ser tomado por outras coisas que acontecem na nossa vida. Né? Então veja bem, o texto está nos dizendo o seguinte, que o Evangelho que significa boa notícia, todo mundo sabia disso, né? A palavra Evangelho, a palavra bíblica Evangelho, vem do grego e quer dizer boa notícia. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. E o texto de Paulo aqui está mostrando para a gente que existe uma boa notícia da parte de Deus para todos nós que estamos aqui hoje. Amém? Amém. Glória a Deus, nós sabemos disso. Fomos alcançados por essa boa notícia. É por causa dessa boa notícia que todos nós estamos aqui hoje. Né? Agora a gente precisa entender por que ela é uma boa notícia. Tá? Se nós não entendemos a má notícia, às vezes fica difícil a gente entender a boa notícia, não é verdade? Às vezes fica difícil de achar que a notícia é boa se a gente não tem uma noção do que é o contrário daquela notícia, não é verdade? Então veja bem, se você recebe uma gratificação no emprego, um bônus, você sabe que aquilo é o oposto de estar sem dinheiro. Estar sem dinheiro é uma coisa ruim, né? Principalmente quando a gente precisa daquele dinheiro para as coisas da vida. Quando vem a bonificação, automaticamente ela é percebida por nós como uma boa notícia, porque a gente tem a noção da má notícia. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque veja bem, as pessoas sem Deus hoje, as pessoas que não têm Deus, elas não têm noção clara de que elas precisam de Deus. Elas não têm noção da má notícia que é a vida delas. Né? Claro que elas percebem assim, eu estou passando por essa dificuldade, estou desempregado, a vida é difícil. As pessoas sabem disso, é verdade. Mas elas não sabem que elas são desesperadamente necessitadas de Deus. Não é verdade? Tanto é que muitas pessoas que estão no mundo pensam que elas podem resolver os seus problemas com as suas próprias mãos, ou procurando religiões que elas criam para si, ou que elas acham que vão resolver o problema delas, ou abraçando filosofias de vida que são falhas, que não levam a nada, mas que elas acham que vão resolver. Quer dizer, elas sempre acham que tem a solução para o problema. E você vai falar de Deus para elas, ela diz, não, mas isso aí não é para mim, eu não preciso disso agora, eu estou bem do jeito que eu estou, eu consigo me levar, eu vou levando a vida desse jeito. Só que a Bíblia nos mostra o seguinte, todos nós, indistintamente, é isso que o texto está falando, todos os seres humanos na face da terra, estão debaixo da sentença, debaixo da condenação, debaixo da maldição de uma péssima notícia. E essa péssima notícia é o seguinte, nós pecamos, e o que isso fez? Isso nos separou de Deus eternamente. E Deus não pode nos aceitar
Porque nós somos pecadores. Deus olha para nós, Deus é santo, Deus olha para nós e Ele diz assim, eu preciso punir esse pecado, eu não posso aceitar esse pecado, e portanto eu não posso aceitar esse pecador. Essa é a péssima notícia que o mundo desconhece normalmente. Tá? Só que Deus não fica aí, Ele não para aí, Ele não para só na sua justiça, porque Deus também é amor, não é verdade? Deus é um Deus de graça. Então Deus estabelece um plano desde a eternidade, Ele estabelece um plano maravilhoso, um projeto, que é o projeto redentor, projeto salvador, né? E por meio desse projeto, Ele vai salvar a nós, que estamos aqui hoje, por meio de Jesus. Então veja, quando Deus estabelece esse projeto, Ele centra esse projeto na pessoa de Jesus. Por quê? Porque se a Bíblia está dizendo que nós estamos debaixo da sentença de uma má notícia, significa que nós não podemos nos salvar. Nós não temos como escapar dessa sentença. Só existe uma pessoa que pode nos salvar dessa sentença, e essa pessoa é Deus. Agora Deus nos salva como? Na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele veio ao mundo na pessoa do seu Filho, é encarnado, Ele vive a nossa vida, a vida que nós deveríamos ter vivido, uma vida perfeita, sem pecado, que nós não conseguimos viver, Ele vive por nós, no nosso lugar. E Ele não só vive a vida perfeita, mas Ele morre uma morte que é perfeita também. Porque a morte que Jesus experimenta lá no Calvário é a morte que vai ser aceita por Deus para pagar o nosso pecado. Certo? Então nós não precisamos mais morrer eternamente, né? Se Jesus não voltar logo, né? Se Jesus demorar para voltar, talvez nós vamos morrer fisicamente. Mas nós não vamos mais morrer espiritualmente, ou seja, nós vamos viver eternamente com Deus. Por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte. Ele tomou o nosso lugar e Ele recebeu nele mesmo, na sua pessoa, a punição de todos os nossos pecados. Isso é o Evangelho, não é verdade? Isso é boa notícia para você? Amém. Glória a Deus. Isso é a melhor notícia que um ser humano pecador, distante de Deus, separado do Senhor, indo para o inferno, poderia ter recebido na sua vida. A melhor notícia. Isso é melhor que qualquer coisa nessa vida, melhor que bens, melhor que fartura, melhor que saúde, melhor que qualquer coisa, não há coisa melhor do que isso, né? E claro, junto com isso, nós sabemos que vem também os bens, as farturas, a saúde, porque Deus nos sustenta por causa dessa obra que Ele fez. Não por causa de nós, né? Porque nós merecemos a ira de Deus, a separação de Deus, mas por causa de Jesus Cristo, Jesus conquistou para nós na cruz todos esses benefícios da salvação junto com a salvação. E a gente também vai falar disso, tá? Então veja bem, o Evangelho, que é isso que eu tentei esboçar para os irmãos rapidamente, de forma bastante simples, bastante até concisa, né? É exatamente aquilo que foi estabelecido por Deus para nos salvar, para nos trazer para a sua presença, tá? Agora veja bem, a gente precisa entender o seguinte: quando Deus estabelece o Evangelho, essa boa notícia, e Ele estabelece esse plano redentor que eu descrevi, né? Deus é o Rei do universo, Ele cria a todos nós para a sua glória. Nós pecamos contra Ele, nós nos rebelamos, nós nos afastamos dEle. O nosso pecado, a nossa rebelião precisa ser punida. Ele realmente estabelece uma punição contra o pecado. Mas não fica aí, porque Ele estabelece um plano de salvação, no seu amor, na sua graça. Ele manda Jesus. Jesus faz tudo que nós não conseguimos fazer, vive no nosso lugar, morre no nosso lugar. E não só morre, mas Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita, o plano de Deus é confirmado. É como se ele fosse selado, assinado. Sabe como um contrato? Você precisa da assinatura para ele ficar
e vai para o cartório depois registrar no cartório para ficar legalmente, oficialmente válido, a ressurreição ela teve esse papel, né, de mostrar que Jesus, que morreu por nós, não era qualquer ser humano. Ele de fato era Deus, porque ele ressuscitou. E se ele era Deus, ele era a única pessoa que podia tomar o nosso lugar. E ele fez isso. E ele fez isso de maneira perfeita. E ele nos garantiu salvação e vida eterna. Tá? Agora veja, todo esse projeto, todo esse plano de salvação é o que a gente chama de evangelho. Amém? Essa é a boa notícia. Tá? Agora, o que eu quero propor para os irmãos é o seguinte: essa boa notícia, ela tem que estar, na verdade, na nossa mente, no nosso coração, operando a nosso favor, todos os dias, na nossa caminhada de fé, na nossa luta contra os inimigos do Evangelho. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos. Como que a gente faz isso? Como é que a gente, em todo tempo, vive a vida cristã, vive a vida com Deus, tendo o Evangelho na nossa mente, no nosso coração, e como referencial para a nossa vida. O Evangelho seria, vou dizer assim para os irmãos, ele seria como um óculos que a gente põe e a gente começa a enxergar as coisas com clareza. Há uma lente de aumento que a gente põe diante de tudo e permite que a gente veja o mundo com outros olhos. Tá? Por que eu estou falando isso? Não é simples. Eu fui salvo, eu estou na vida cristã. Por que eu estou falando dessas coisas? Eu já sei de tudo isso. É verdade, mas acontece que há um processo na vida cristã. E é desse processo que eu quero falar. Porque veja bem, normalmente a gente se converte, aceita o Evangelho e vem para a igreja. Começa a viver a vida com o Senhor. Mas a gente não percebe que aquilo que nos trouxe para a vida com o Senhor, que é o Evangelho, continua valendo, operando e sendo fundamental para a nossa vida como um todo. E a gente não percebe às vezes que a gente vem do mundo ainda enxergando as coisas de forma embaçada. E quanto mais a gente entende o Evangelho, mais essas coisas vão ficando claras para nós. Então, por isso que eu quero trazer isso para os irmãos como uma coisa tão importante. O Evangelho é central. Tá? A outra coisa que eu quero dizer sobre o Evangelho, está aqui na página 2, vocês podem já pular. Eu não estou seguindo o esboço passo a passo, mas os irmãos depois lendo em casa vão ver que está tudo aqui que eu estou dizendo. Na página 2, ali no item 2, eu quero falar uma coisa importantíssima sobre o Evangelho. Tá? Importantíssima, fundamental sobre o Evangelho. O Evangelho, que é a boa notícia de Deus, ele tem um propósito final, um propósito último, que é nos encaminhar para Deus. Tá? Veja bem, por que eu estou enfatizando isso? Porque às vezes a gente corre o risco de entrar para o Evangelho imaginando que o fim do Evangelho são outras coisas. Por exemplo, e não é errado a gente querer crescer na vida, não é errado a gente querer prosperar, não é errado a gente querer ter uma vida melhor. Tudo isso são bênçãos que Deus nos dá e a gente deve buscar e deve pedir. Mas nós precisamos entender que essas coisas não são o fim do Evangelho, não são o propósito final do Evangelho. O propósito final da boa notícia, e a boa notícia, no final das contas, é Deus. É o nosso Deus. É o Senhor que nos salvou. E que nos salvou para quê? Para nós voltarmos para Ele. Para que a gente consiga perceber que nada na vida é e será tão importante quanto Ele. Entende? Então veja bem, o Evangelho, por isso que ele é tão fundamental e ele precisa estar sendo compreendido e aplicado, e precisa estar sendo colocado diante dos nossos olhos, e precisa estar renovando a nossa mente diariamente, porque ele nos leva para Deus. Tá? Então veja bem, se a gente começar a falar de Evangelho, de Evangelho, de Evangelho, de Evangelho, e a gente tornar o Evangelho uma força, um conceito vago, negócio
sabe, uma teoria, uma coisa abstrata, a gente não chegou no Evangelho. Porque a gente só precisa falar, a gente precisa falar do Evangelho, e só vale a pena falar do Evangelho quando ele nos leva de volta para Deus, para uma vida mais próxima de Deus. Quando Jesus passa a ser o centro dessa vida. Então veja bem, a centralidade do Evangelho na nossa vida, quando o Evangelho toma um lugar de maior importância para nós, qual que é o efeito dele? Ele faz com que a cruz de Cristo também esteja no centro da nossa vida. Tudo que a gente faz é lembrando da cruz de Cristo. E eu quero tentar mostrar isso na prática depois para os irmãos. Consequentemente, tudo que eu faço e tudo que eu sou me leva para ver, pensar, meditar, refletir na graça de Deus o tempo todo. Porque a cruz é a expressão da graça de Deus. Lembra da história do pecado? Eu me separei de Deus, eu tinha que ter ido para o inferno. Mas porque Deus é um Deus de graça, Ele mandou Jesus para a cruz. Né? Então o Evangelho está no centro, a cruz está no centro, a graça de Deus está no centro, portanto, Cristo está no centro. A sua obra é a coisa mais importante para a minha vida. E ela vai mudar toda a minha perspectiva de viver. E se Cristo está no centro, o próprio Deus está no centro da minha vida. Amém? Então a gente vai tentar entender isso. Por que eu estou fazendo essa introdução? Pelo seguinte, eu descobri recentemente, né, pela graça de Deus, para minha sorte, digamos assim, usando uma expressão popular, que o Evangelho, essa obra, esse plano redentor de Deus, ele não estava muito de primeira mão para mim todos os dias. Então veja bem, na luta do pecado, né, na luta contra a carne, na luta contra o mundo, na luta contra o adversário, o diabo, se você não tem o Evangelho claro operando no seu coração, você tem a tendência de se enfraquecer. Porque o Evangelho, o que ele é? Ele é uma verdade estabelecida por Deus, inabalável, que ninguém muda o plano de Deus, ninguém muda a cruz, ninguém muda a graça de Deus, ninguém muda o amor de Deus. São verdades inabaláveis que nós precisamos cada vez mais tomar para nós mesmos, não é verdade? Agora veja, se você está lá na luta contra o seu pecado, tem uma tentação. A tentação é levantar a voz, gritar com seu filho, brigar com ele, né, irando-se realmente, em vez de tratar, às vezes, das questões que precisam ser tratadas da forma que a Bíblia nos manda fazer. Né? Então o que acontece? Normalmente, numa situação como essa, primeiro, eu não tinha o poder e a força para, diante daquela tentação, não cair nela. Né? Por quê? Porque eu estava muito mais olhando para a tentação e para o pecado do que eu estava olhando para Deus, para o Evangelho, para a cruz e para o seu poder de me libertar e me livrar daquela tentação. Vocês percebem que é uma renovação da mente? Você está no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da prova. Por exemplo, o dinheiro ficou escasso no fim do mês. E há coisas importantes para fazer. E você começa de novo naquele padrão de não confiar em Deus. Você sabe que no passado Deus já providenciou, do nada, já surgiram coisas, né, que aconteceram de repente assim, o dinheiro apareceu, ou você foi perdoado de alguma dívida, ou sei lá o que aconteceu, mas de novo vem a situação e você de novo se vê sem confiar em Deus. De novo, se você olha para o Evangelho, você percebe, poxa vida, esse Deus é grande mesmo, esse Deus me salvou, esse Deus me trouxe para a sua presença, Ele me amou a tal ponto de me poupar do juízo dele, derramou da sua graça sobre mim. Por que agora, numa situação como essa, eu vou me sentir tão desesperado? Se Ele fez um plano tão maior do que esse, Ele chegou às últimas consequências de mandar Jesus para a cruz, porque Ele me amava, e agora diante de uma situação financeira, eu me desespero e deixo de confiar em Deus. Né? Então veja bem, nesses momentos práticos da vida, o Evangelho faz todo sentido, e o Evangelho muda completamente a nossa perspectiva
perspectiva sobre todas essas coisas. E é isso que eu quero falar um pouco para vocês. Durante muito tempo não foi assim para mim. Veja bem, eu sabia do que Deus tinha feito, eu sabia da obra da cruz, eu sabia do Evangelho, eu sabia da graça de Deus, eu sabia do seu amor, mas eu lutava contra o pecado. Eu lutava contra, às vezes, uma dificuldade de estar mais perto de Deus, de estar mais comprometido com a igreja, ou com outras dificuldades na minha vida. Não é? E eu ficava muito mais concentrado em mim mesmo. O que eu vou fazer para mudar? E quando eu tentava fazer alguma coisa e não dava certo, e eu continuava pisando na bola e pecando, eu ficava mal e condenado e culpado, dizendo, meu Deus, eu não consigo sair dessa, é sempre a mesma coisa, a minha vida não muda, eu quero amar mais a Deus, mas eu não consigo, as tentações vêm, eu sucumbo às tentações de novo, como é que eu mudo, Senhor? Me ajuda! E eu ficava, na verdade, numa roda viva, num ciclo de desespero. Por quê? Porque eu não estava olhando para a graça de Deus que estava totalmente à minha disposição naquela hora. A graça de Deus para me mudar, a graça de Deus para me dar forças, a graça de Deus para me sustentar, a graça de Deus para me mostrar e me lembrar do perdão de Deus. Porque no processo de vai e vem, no processo de sobe e desce, no processo de dificuldades da vida cristã, é o Evangelho que mostra que o Senhor nos ama, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos dá uma segunda oportunidade, e que o Senhor é que está operando na nossa vida uma obra tão extraordinária, né, da qual a gente não tem controle absoluto. O controle é dele no final das contas, porque ele é soberano, ele é Senhor, ele é Rei, e ele é Pai, Pai amoroso, que se preocupa com os detalhes da nossa existência. Mas veja bem, se eu não tenho essa percepção do Evangelho, isso não funciona muito para mim, e eu facilmente me derroto às vezes. Não sei se os irmãos já passaram por situações como essas, talvez, em que você está lutando contra a vida e contra os inimigos, não é, da fé e de tudo mais, sem às vezes ter o Evangelho, a boa notícia de Deus, a boa notícia do amor de Deus, a boa notícia do perdão de Deus, a boa notícia da vida eterna de Deus, a boa notícia da paz de Deus, a boa notícia de que nós somos amigos de Deus, né? Que nós não estamos mais separados dele, inimigos dele, mas ele nos reconciliou, ele nos adotou na sua família, a boa notícia de que ele é o nosso Pai, né? Se eu não tenho essas coisas claras, cristalinas, convictas, firmadas no meu coração, é mais difícil lutar contra esses inimigos. Né? E eu tenho um outro problema, um problema secundário, que é eu acabo usando ou lançando mão dos recursos errados, às vezes, ou lançando mais mão dos meus recursos do que dos recursos de Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui na página 2, eu coloquei uns gráficos que mostram mais ou menos esse processo que eu descrevi para vocês. Então veja bem, aqui você tem a sua vida, ó, nascimento, salvação e morte. Vocês encontraram? Basicamente essa é a nossa existência, né? Nós nascemos, nós somos salvos em algum ponto da nossa existência e nós vamos morrer. Antes da nossa salvação nós éramos descrentes, certo? Porque nós não éramos salvos. Depois da nossa salvação, nós somos crentes. Nós cremos no Senhor Jesus, nós vivemos debaixo do seu domínio, debaixo do seu reino. Tá? Muitas vezes, essa é a visão típica da igreja, tá? Muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, para a salvação, as pessoas precisam do Evangelho. Por quê? Você precisa entender o plano do Evangelho, você precisa crer no Evangelho, confiar em Jesus, confiar que Ele morreu no seu lugar, confiar que Ele quebrou a maldição que estava sobre você do pecado, que Ele te deu perdão, e quando você se rende para Ele e diz assim, Senhor, eu confesso que eu, por mim mesmo, não consigo me salvar, e eu me rendo para Ti e te digo, eu quero a Tua salvação que Tu me dá. Eu creio na Tua salvação, eu confio na Tua salvação, eu sei que Tu vais me salvar mesmo, porque Tu mostraste que Tu és Deus e que Tu és o Salvador, porque Tu ressuscitaste. Tu fizeste um plano de amor maravilhoso para mim, eu me rendo, então eu me salvo.
Porque eu aceito o Evangelho, eu entendo o Evangelho, eu abraço o Evangelho. Amém? Normalmente, a igreja tem pensado, e eu pensei muitas vezes, que essa mensagem que eu acabei de escrever de novo aqui para vocês, é tudo que os descrentes precisam. E vou dizer para os irmãos, é tudo que os descrentes precisam. Eles precisam dessa mensagem, eles precisam ouvir isso, eles precisam entender isso, eles precisam se render aos pés do Senhor, dizendo: eu não posso me salvar, eu preciso ser abatido, humilhado, e eu preciso que tu cresças, porque tu realmente és grande e eu sou minúsculo. Eu preciso da tua salvação. Amém? Foi isso que aconteceu com todos vocês, não é verdade? Toda vez que alguém levanta a mão, vai à frente, ou em algum momento da sua vida faz a oração do pecador, a oração de quem aceita Jesus, se de fato essa pessoa aceitou Jesus, é porque ela compreendeu essas verdades, ela compreendeu a má notícia, ela compreendeu a boa notícia de Deus, e ela disse: eu quero, eu preciso, eu não consigo viver sem isso. Sem isso a minha vida não teria sentido, eu quero. Tá? Vamos virar a página. Muitas vezes na igreja a gente tende a pensar que depois da salvação, depois que eu aceitei Jesus, depois que eu dei o sim para Deus, eu fui na frente, levantei a mão, me quebrantei, o Senhor me alcançou, eu entro numa nova fase, numa nova modalidade de vida que se chama discipulado, seguir a Jesus. E isso é verdade também, isso, eu não estou dizendo que isso é errado. Nós de fato entramos agora numa fase em que nós passamos a ser discípulos de Jesus, nós passamos a ser seguidores dele, não é verdade? Fazendo o que ele nos manda e vivendo aquilo que ele estabeleceu para nós e desfrutando dos benefícios disso. O problema é quando eu acho que o Evangelho só funcionou até a salvação e agora eu tiro o Evangelho de cena e eu passo a só viver por meio do discipulado. E o discipulado significaria disciplinas, santidade e serviço. E aí eu começo a pensar assim, ó, o Evangelho me trouxe aqui, até aqui, mas o que vai me levar até a eternidade é quão disciplinado eu sou, quão santificado eu serei, né? E quão compromissado e serviçal eu sou na casa de Deus. E aí eu começo a pensar assim, ó, o Evangelho foi suficiente para me arrastar do mundo, me tirar do mundo e me trazer para a presença de Deus. Mas ele não é totalmente suficiente para me fazer caminhar na vida cristã. Eu preciso do meu empurrãozinho, eu preciso dos meus esforços. Veja bem, eu não estou dizendo que nós não tenhamos que nos esforçar, na verdade nós temos que nos esforçar. Mas até o nosso esforço, ele acontece, sabe por quê? O que você acha? Por causa da cruz. Se hoje eu estou em pé na presença de Deus, se amanhã eu estou em pé na presença de Deus, se hoje eu quero Deus e amanhã eu quero Deus e eu quero mais e mais e mais e mais, e eu busco a Ele, é porque Ele me salvou, porque Ele derramou da sua graça, porque o Evangelho ainda é uma realidade para mim. Veja bem, se o Evangelho é poderoso para me tirar das trevas do mundo, né, me tirar do reino das trevas desse mundo, me trazer para o reino do Filho do seu amor, o Evangelho não é poderoso para me santificar a cada dia? A cruz, o sangue derramado não tem o mesmo poder hoje que ele teve no dia que você disse sim para o Evangelho? O que vocês acham? Amém. É o mesmo poder. Então veja bem, o Evangelho não deixa de exercer papel fundamental na nossa vida. Então veja bem, vamos pegar aqui, ó, se a gente pensar da salvação para diante, né, o gráfico embaixo. Então a gente costuma pensar assim, eu fui justificado por Deus pela graça, eu vou ser glorificado lá no céu, eu só vou entrar no céu por causa da graça de Deus. Mas a minha vida cristã eu vou fazer pelas obras. Esse é o pensamento que muitas vezes nós temos. Tá? A visão bíblica da vida cristã, meus irmãos, é assim, ó, que está aqui. Eu precisei do Evangelho para chegar aqui,
E eu preciso do Evangelho para chegar no céu. Eu não abro mão do Evangelho, eu não abandono o Evangelho. Ele precisa estar diante dos meus olhos, constantemente. E o discipulado que eu começo a exercer agora, ou seja, o meu seguir a Cristo, o meu carregar a minha cruz, ele acontece na força do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo, ele ministra a graça do Senhor e a capacitação, o poder, a energia que eu preciso espiritual diariamente para seguir a Jesus. Ou seja, a cruz é maravilhosa, porque ela não só nos tirou das garras do diabo, do mundo, mas ela continua com efeito sobre nós, um efeito santificador. Isso é maravilhoso para nós. Eu queria falar rapidamente sobre os inimigos, os 3 grandes inimigos que nós temos na vida cristã, no Evangelho da cruz de Cristo. Tá? Os 3 inimigos do Evangelho, os 3 inimigos da vida cristã. Veja bem, primeiro eu estou falando o seguinte: eu preciso do Evangelho sempre. Tá? Ponto de partida. Os irmãos entenderam até agora? Está todo mundo me acompanhando. Obrigado pela atenção dos irmãos. Agora eu quero abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre inimigos reais que nós temos contra o Evangelho, contra o nosso chamado, contra a nossa caminhada de fé, contra a nossa caminhada de santidade. Tá? E aí lá nas outras aulas eu quero mostrar como que nós combatemos esses inimigos pela grade do Evangelho, pela lente do Evangelho. Tá bem? Vocês estão percebendo as conexões que eu estou tentando fazer? Primeiro o Evangelho é a coisa mais fundamental, o Evangelho é para a nossa salvação e o Evangelho é para a nossa santificação também, mas existem inimigos reais. Né? A questão é como que eu combato esses inimigos, como que eu sou vitorioso contra esses inimigos, me utilizando do Evangelho, do poder do Evangelho, do poder que está presente no Evangelho, à minha disposição, todos os dias, todo momento. Amém? É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender, antes de mais nada, assim, antes de falar dos inimigos. Nós estamos vivendo, a igreja vive os últimos dias. Tá? O que são os últimos dias? Normalmente a gente pensa que os últimos dias são esses dias de 2001 para cá, quando de repente no terceiro milênio parece que as coisas vão desabar e Jesus pode voltar, e ele pode voltar a qualquer momento. A volta de Jesus, ninguém sabe quando será. E há sinais, né, que começam às vezes a nos fazer pensar se Jesus não está realmente mais próximo do que antes. Mas a expressão bíblica últimos dias, ela na verdade compreende todos os dias, desde o estabelecimento da igreja até o dia que o Senhor voltará em glória para buscar a sua igreja. Quando a Bíblia fala de últimos dias, na verdade está falando desse momento final, depois que o Evangelho é estabelecido, Cristo morre na cruz, é ressuscitado, o seu reino é estabelecido. Né? E a gente começa a viver debaixo desse reino, em expectativa daquele reino eterno futuro lá no céu, do qual nós faremos parte, porque o Senhor nos encaminhará para esse reino quando Ele retornar. Nós estamos então vivendo os últimos dias. Veja bem, por que é importante entender isso? Porque nos últimos dias, tá, nós temos duas verdades. Primeira, tudo isso que eu falei para os irmãos até agora é verdade. O Evangelho conquistou para nós vida, libertação, poder, graça, perdão, paz, misericórdia e tudo mais que os irmãos sabem que decorre do Evangelho. Por outro lado, nesses últimos dias, nós ainda vivemos na expectativa de que todas essas coisas aconteçam de maneira plena. Elas ainda não acontecem de maneira plena. Então veja bem, existe uma tensão hoje, existe uma... É como se fosse um balanço assim, ó, uma balança que sobe e desce, digamos assim, talvez não seja a melhor ilustração, mas uma tensão, um fio que se puxa de um lado e de outro.
Por um lado, tudo que eu falei sobre o Evangelho é. Por outro lado, nós ainda continuamos sendo pecadores, não é verdade? O diabo ainda continua agindo estrategicamente para nos atacar. O mundo continua sendo uma realidade inegável contra Deus, procurando nos tragar e nos fazer nos afastar de Deus. Então, mas para aí, se Jesus conquistou tudo isso na cruz, por que a gente já não foi para o céu? Né? Não é assim, o plano de Deus tem os seus propósitos, nós não podemos questionar, mas Deus estabeleceu um plano em que nós somos todas essas coisas em Cristo, mas ao mesmo tempo nós estamos num mundo caído, e nós precisamos entender como nós devemos nos relacionar com esse mundo. Então veja bem, às vezes é muito difícil para algumas pessoas, porque é difícil nós sermos tudo isso e na prática a gente perceber que a gente é tão pecador. Puxa vida, mas eu fui salvo pelo Senhor, Ele me amou, Ele derramou da sua graça, eu sou visitado por Ele diariamente, eu sinto a sua presença, mas por que eu vivo escorregando no pecado? Por que às vezes eu fofoco? Por que às vezes eu tenho inveja? Por que às vezes eu fico com ciúme de alguém? Eu quero um amigo só para mim, não quero que ele fique mais tempo com o outro que fica comigo. Né? Por que quando alguém adquire um bem eu também fico triste? Porque, poxa, parece que eu nunca vou conseguir. Por que que eu fico emaranhado com esses pecados do dia a dia e com os ataques ostensivos do diabo, com as lutas da carne, se eu já sou tudo isso? Jesus conquistou tudo isso para mim na cruz. Então a gente precisa entender que existe essa tensão ainda do tudo já é, mas nem tudo ainda é. Tudo já é em Cristo, nós precisamos crer nisso. Eu sou salvo nele, eu sou filho dele, eu sou vitorioso nele, eu tenho poder contra o pecado não me domina. Todas essas são verdades, mas o pecado ainda é presente na minha vida. O pecado ainda é alguma coisa que está sempre constantemente batendo na minha porta. Sempre constantemente eu tenho desejos pecaminosos e eu cedo muitas vezes a essas inclinações pecaminosas, porque eu estou ainda no ainda não daquilo que já é. Quando Jesus vier e Ele estabelecer o seu reino de maneira definitiva, nós não vamos ficar com ainda não, a gente vai ficar só com já é, porque todas essas coisas vão ser passadas. Amém? Glória a Deus. Por enquanto, há um treinamento do Senhor, há uma aplicação da graça do Senhor. É importante a gente entender que o Senhor não faz as coisas aleatoriamente. O Senhor tem um plano seguro para a sua igreja e Ele não trabalha a esmo. Mas o que Ele faz, e tudo que Ele faz, é para mostrar para nós a sua glória. Não é maravilhoso isso? Porque quando você está no embate do pecado, quando você está na luta contra o mundo, quando você está na luta contra a carne, e você começa a aplicar o Evangelho, e você vê que o poder do Evangelho é um poder real, e Deus é real, e Deus está em ti, o Espírito Santo habita em ti, e Ele realmente te conduz a uma vitória, a uma mudança, aí você começa a perceber como Deus realmente é glorioso e maravilhoso. E você olha para o pecado, você olha para a carne, você olha para o mundo e você diz, meu Deus, como essas pessoas precisam de Deus. Como Deus é infinitamente melhor, superior, mais justo, mais santo, infinitamente, do que tudo isso que está aqui ao redor. De fato, Deus é glorificado em todas essas coisas. Deus é glorificado no nosso pecado, meus irmãos. Deus é glorificado nas nossas adversidades, nas nossas lutas. Por quê? Porque nós nos voltamos para Ele e dependemos dEle. Se nós não nos voltamos para Ele nesses momentos, né, e nós nos fechamos o nosso coração, reclamamos da vida, puxa vida, tudo dá errado para mim, nada dá certo, a gente está perdendo de vista a graça, a gente está perdendo de vista o Evangelho, a gente está perdendo de vista a cruz, e a gente está trazendo glória para quem? Para Deus? De maneira nenhuma. O povo de Deus, que glorifica a Deus, é um povo que reconhece as verdades que emanam da cruz e que vive à sombra dessas verdades. Sombra é coisa gostosa, não é verdade? Num sol escaldante, num deserto que está aí fora, viver à sombra das verdades do Evangelho é tudo que nós queremos.
É tudo que nós precisamos. Quando tudo parece negar o Evangelho, a gente está debaixo das asas do Altíssimo, que nos abriga, que nos protege, que nos consola, que nos dá vida. Mas nós precisamos ter o Evangelho. O Evangelho quer dizer a razão de todas essas coisas, o projeto de Deus, o Senhor Deus, o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos movendo para Ele. Os três grandes inimigos do Evangelho são esses que eu já citei: o mundo, o diabo e a carne. O texto que nos mostra isso é o texto de Efésios 2, versículos 1 a 3. Eu vou ler rapidamente para os irmãos, Efésios 2, de 1 a 3. Diz assim: vocês estavam... O texto de Efésios, eu quero deixar claro, nesse texto especificamente, está fazendo referência ao nosso estado antes da salvação. Tá? Mas por que nós usamos esse texto aqui para os irmãos? Eu não quero confundir ninguém. O texto fala sobre como nós éramos antes da salvação. Mas o restante da palavra de Deus nos mostra que essa realidade antes da salvação, ela se mantém ainda, de alguma forma, em alguma medida em nós. Por isso que eu falei, nós já somos, nós já passamos, nós já viramos a página disso aqui, por um lado. Por outro lado, a gente ainda está virando a página. Então isso aqui de Efésios ainda nos diz respeito. Por isso que eu estou trazendo o texto para os irmãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então veja, Paulo está falando para os Efésios de três forças operadoras na vida daqueles que estão contra Deus, daqueles que estão separados de Deus. Três forças, três princípios que operam nessas pessoas: o mundo, o príncipe das potestades do ar, o diabo, e a carne. Agora diz assim, para aí, antes quando nós estávamos mortos, mas agora nós estamos vivos em Cristo. É verdade. Mas lembra do já e do ainda não? Então veja bem, nós já não somos mais essas coisas, mas em certa medida elas são ainda inimigos reais para nós. Todos os dias nós estamos no mundo, todos os dias nós lutamos contra a nossa carne, que não é essa carne aqui, gordinha, né? Também, mas é o nosso ser, a carne de que Paulo fala é o nosso ser interior, ainda com resquícios do velho ser, o velho homem. Essa é a carne que Paulo fala, né? É aquilo que ainda em nós está contra Deus, o velho homem que tenta se levantar todos os dias. Então a carne, o mundo e o diabo. Veja bem, eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui com muito cuidado, tá? Esses três inimigos são importantíssimos. Os três inimigos são importantíssimos. E nós precisamos vigiar os três inimigos. E nós precisamos aprender a reconhecer os três inimigos. E nós precisamos ter estratégias da graça do Senhor, do Evangelho, para combater esses três inimigos. Tá? Irmãos, entenderam isso? Eu não duvido de que todos esses inimigos sejam igualmente importantes. No entanto, nós precisamos entender uma coisa. Se nós fôssemos escolher o inimigo crucial nesse tripé, quem que vocês acham que seria? Qual seria o inimigo mais complicado? O mais feroz? O que vocês acham? Pode falar. Não quer falar, tudo bem. Diabo. O diabo. Alguém mais acha que é isso? Acho que é a carne. Vamos ver. Quem mais? Quem dá mais? Com certeza, é verdade. O pastor falou o diabo, claro, o diabo, como eu falei no começo, o diabo, a carne e o mundo, os três são inimigos ferozes, horríveis, né? E a gente precisa prestar atenção a todos eles. Mas, de fato,
pastor, a carne é o ponto mais vulnerável. Veja bem, o diabo pode ser feroz, terrível, e ele vai ser mais feroz e vai ser mais estratégico e vai ter mais poder quanto mais eu estiver na carne. O mundo vai ser muito mais feroz e vai ser muito mais apelativo para mim quanto mais eu estiver na carne. Tá? Então veja bem, os três inimigos são muito graves, muito sérios, mas a carne é aquele ponto mais imediato comigo mesmo que eu preciso combater diariamente à luz do Evangelho. Para quê? Para que eu esteja fortalecido no meu espírito para combater o mundo, e para que eu esteja fortalecido no meu espírito para não ceder ao diabo. Amém? Amém. Eu quero citar um exemplo do Éden aqui. Se você observar o Éden, a gente tem os três elementos na queda, né? Você tem assim, ó, o diabo é a serpente, certo? Você tem um mundo, onde que está o mundo ali na queda? A serpente vem para Adão e Eva e diz assim, não é exatamente isso que Deus falou. Olha só, você está pensando, mas não é bem assim. Na verdade, Deus está com medo que você se transforme igual a um deles, seja como ele. Na verdade, ó, Deus é um baita de um esperto, viu? Não cai na onda desse cara aí, porque na verdade eu sei o que eu estou falando. Não é exatamente o que o mundo nos apresenta sobre Deus. Deus, que história é essa? Que negócio de Deus, de religião. Agora ficou fanático. Agora você está aí vivendo essa vida. Que história é essa? Sai disso. É o mundanismo, é a visão anti-Deus. Né? E a carne, onde que está a carne ali? Eva percebeu, olha só, que o fruto era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, né? Desejável para obter conhecimento. Então o que Eva fez? Por causa da carne, por causa do seu desejo forte de ser como Deus, ela não resistiu às tentações do diabo e do mundanismo, de uma mentalidade que é contrária a Deus. Né? Então a gente começa a perceber aqui como a carne é de fato algo muito importante que a gente precisa tomar cuidado. Né? Por outro lado, se você for para a tentação de Jesus, você vai ver o oposto. Você vai ver Jesus, Filho de Deus, mas também homem, sujeito às mesmas tentações que nós. Mas um homem submisso à vontade do Pai, em jejum, em oração, procurando a Deus, né? Desfrutando da graça de Deus, pronto com a verdade da palavra do Evangelho na ponta da língua, ou seja, a verdade da palavra de Deus operando a favor de Jesus o tempo todo. Ele estava convicto exatamente da verdade de Deus, nada poderia abalá-lo, diferente de Adão e diferente de Eva. Vocês sabem que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, né? Não é verdade? Por quê? Porque ele foi o Adão que o Adão não conseguiu ser. Ele foi, na verdade, muito mais do que o Adão que não conseguiu ser, o Adão que Deus tinha criado para ser, porque Jesus foi o homem perfeito diante de Deus. Né? Pastor. Pois não, pode falar. Pode falar? Pode, claro. Assim, só a título de explicação. Sim. Na questão da queda, a carne, né? A questão da carne e do diabo. Eva estava, entre aspas, quieta no lugar dela, Sim. talvez admirando lá o paraíso, tudo. E daqui a pouco chega a serpente e lança tudo aquilo em Eva. Sim. O que acontece? Eu vejo, posso estar errado, mas eu vejo o diabo despertando a carne da Eva. Verdade. Eva estava na dela, tal, sem problema nenhum. Acho que ela não tinha nenhum problema contra a própria carne dela, porque ela nem conhecia essas coisas. Claro. Quando eu falei aqui em cima na questão do diabo ser, porque eu vejo na queda e na vida da gente que o diabo, ele faz despertar esse desejo da carne da gente. Porque foi mais ou menos isso que aconteceu com Eva, né? Então, eu chego à conclusão de que realmente o diabo seja aquela questão que vai atormentar a vida da gente. Porque foi o caso da Eva. Ela lá, quietinha no lugar dela, admirando, Adão estava lá passeando, fazendo não sei o quê. E daqui a pouco chega a serpente e começa a conversar com ela. Então houve um despertamento de Eva, né, da carne de Eva para cobiçar
aquele fruto lá proibido. Então, para mim, talvez assim, o diabo seja a questão mais feroz, que faz até despertar esse pecado que muitas vezes está até adormecido dentro de nós. Então, quando eu falei assim, o diabo, eu falei Claro. nessa Não, com nesse certeza. sentido. E eu concordo plenamente. Até o mundo, né? O mundo jaz no maligno. Então, todo o sistema anti-Deus é um sistema, digamos assim, fomentado, né? Conduzido pelo diabo. O diabo é o inimigo número 1, o inimigo feroz de Deus e das nossas almas, com certeza. Né? Que assim, Mas a pastor, gente não pode também, ainda, né? Só assim, Claro. eu conheço com o pessoal muito, eu sou muito aberto assim para Claro. aprender coisas novas, É entendeu? E essa questão de ver essa questão das investidas que o diabo faz na vida da gente, eu posso até tem alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, Claro. e com as explicações pode ser que eu enxergue. Claro, claro. Essa questão da minha carne, do diabo ser mais forte, investir na minha vida para despertar esse, entre aspas, gigante adormecido dentro de mim. Então eu não consegui assim captar direito a questão da claro. carne ser mais forte, entendeu? Eu não acredito, assim, a gente também precisa fazer uma distinção. O exemplo de Eva é um exemplo anterior à queda. Né? A gente também precisa estabelecer claramente que, assim, depois de Adão, todos nós somos pecadores. Né? E não há escapatória para isso. Adão pecou, nele todos nós pecamos. E nós temos o pecado original. Que significa, nós nascemos com o pecado. O pecado é uma realidade. O pecado está na constituição de quem nós somos. Não há como fugir disso. Então, claro, no caso de Eva, talvez a gente até possa repensar essa questão, mas certamente depois de Adão e depois da queda, todos nós estamos, o grande princípio operador para nós é a carne, né? Porque nós vivemos no pecado. E eu acredito, eu posso também estar equivocado, mas eu acredito que mesmo lá no Éden, embora Eva não estivesse na carne, não estivesse num estado pecaminoso, havia em Adão e Eva a possibilidade de pecar, não é verdade? Havia uma possibilidade, uma propensão para o pecado, havia o livre-arbítrio. Eles podiam escolher seguir a Deus ou não. E parece que Adão e Eva naquele momento deram vazão, o que a gente talvez reconheça como a essência de todo pecado, que é a soberba, né? Que é o fruto da carne, que é a obra da carne. Adão e Eva, na verdade, naquele momento, pela sedução da serpente, obviamente, abrigaram alguma coisa que estava de alguma maneira no coração deles, um desejo de ser como Deus, né? Um desejo de conhecer e de não ser comandado por aquele ser, que de repente eles queriam descobrir se era aquilo mesmo. Havia alguma coisa em operação no coração deles além da serpente. Essa não sei, eu não sei o que os irmãos entendem, mas isso é assim que eu vejo a palavra de Deus, né? Pois não. Por favor. Essa questão da carne é interessante porque, de fato, a questão do Éden é uma questão anterior à queda, né? Parece ser um pouquinho diferente do que a gente vive hoje. Mas uma coisa interessante é que, na prova real, no dia a dia, se a nossa carne está mortificada pelo Evangelho, o diabo não tem atuação na nossa vida. Agora, uma vez que a nossa carne está alimentada, e o nosso pecado floresce, ele está maior, ele corrompe a nossa alma, e o diabo tem mais facilidade de atuar na nossa vida. Então parece que hoje a carne, né, no estado que a gente se encontra, ela tem pontos fracos maiores, né? Então o diabo é poderoso, mas quando ele lida com uma carne que está mortificada pelo Evangelho, ele tem mais dificuldade de atuação. Quando ele lida com uma carne que está alimentada, que está se fartando nos manjares, o diabo tem mais facilidade de atuação. Não sei. Eu quero falar também. Eu quero concordar com ele. Eu só quero É esclarecimento. legal tudo isso pra gente trazer clareza, né? Eu só quero esclarecimento num pensamento bem simples que me ocorreu. O que o pastor está querendo dizer, o pastor Fabiano está querendo dizer, é que a minha carne,
é a porta que eu abro para que o diabo atue na minha vida. É isso ou não? O que eu certamente estou querendo dizer é Ou que... ela é o poder que eu delego a ele para atuar na minha vida? não. Ou é a partir dela que eu delego esse poder? Não, eu acredito... Deixa eu ver se... Acho que a gente está partindo de uma outra perspectiva, mas... Eu acho que a Bíblia me permite afirmar que... Sem Deus eu estou morto aqui, ó. Eu estou na carne. O princípio operador é a carne, para mim. Efésios diz isso. Sem Deus. O que significa isso na prática? Eu sou pecaminoso. Eu sou pecador. Ainda que o diabo não venha e não sopre alguma coisa em mim especificamente, eu já tenho em mim a natureza do pecado. A Bíblia me diz isso, entendeu, Rogério? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre uma distinção que eu acho que vale a pena a gente fazer, sobre, por exemplo, a operação da carne e a operação do diabo. Né? Parece que a carne geralmente te ataca por coisas que são mais habituais, são padrões. Entendeu? Por exemplo, tu pode lutar eternamente com o controle alimentar na tua vida. Pode ser um padrão da carne. O diabo pode usar, porque ele conhece a tua estrutura, ele sabe das tuas dificuldades, ele sabe da tua luta. Ele pode, em determinados momentos da tua vida, usar essa fraqueza da carne para te derrotar. Claro que ele pode. Sem dúvida ele faz isso. Entendeu? Mas não necessariamente todas as instâncias, todos os exemplos de queda nesse pecado significam necessariamente uma ação direta do diabo, uma estratégia ostensiva do diabo. Entendeu? Por quê? Porque tu tá na carne. Depois que tu te convertes, obviamente que há poder no Evangelho para combater esse pecado. E tu fica mais poderoso à medida que tu conhece mais o Evangelho. Tu fica mais capacitado à medida que o Espírito Santo encontra espaço no teu ser para agir. É um processo, é a renovação da mente. É o processo de ser renovado pelo Evangelho. O que não significa que aquele hábito vai ser mortificado no ato da salvação. Certo? Não significa. Em alguns casos porque Deus miraculosamente faz isso em alguns casos. Nem sempre. Então, às vezes, aqueles hábitos são carregados e eles precisam ser tratados, mortificados à luz da palavra de Deus, valendo-se do Evangelho, valendo-se da graça de Deus, apropriando-se da graça de Deus constantemente para aquele padrão de pecado. O ataque satânico, ele não é uma coisa tão habitual assim, na verdade, ele é mais repentino, violento e feroz. Né? Seria como, por exemplo, de repente suscitar no teu coração um desejo por algo que jamais sequer passou na tua vida, na tua mente a vida inteira. Como é que aquilo surge de repente? Como é que aquela ação vem do nada? Né? E claro, também ele usa padrões da carne para te derrotar, sem dúvida ele faz essas duas coisas. Essa é a maneira que eu colocaria, assim, entendeu? A luz, sabe, tentando conciliar aqui com o texto de Efésios, tentando entender assim a ação da carne, porque ainda nós lutamos contra a carne. Essa é uma realidade. Nós ainda temos o que a Bíblia mostra ser o pecado que reside em nós, o pecado que habita em nós. E esse pecado não é assim, ó, eu tenho o pecado que habita em mim da soberba, não é isso. Eu tenho um pecado, eu tenho pecado que habita em mim, que é uma categoria muito ampla, que abrange todos os pecados que eu cometo. Qualquer pecado que eu cometa, ele acontece dentro da minha natureza pecadora, a pecado original. A Bíblia fala muito sobre carne, quando, isso que eu queria também deixar claro aqui, lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia se concentra muito no coração, na alma, no espírito, no íntimo, nos pensamentos, né? Davi fala muito, minha alma, por que tu estás abatido? Né? E por que te perturbas dentro de mim? Né? E Davi fala, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos, né? Eu me envelheci diante de Deus. Há uma percepção desde o Antigo Testamento da nossa natureza caída, da nossa carne, como um fator muito importante nesse processo, que a gente precisa entender, identificar e combater. Se a gente vai para o Novo Testamento fala o tempo todo de carne, do velho homem, fala da velha natureza,
fala do pecado que reside em nós, fala do nosso coração que é enganoso até o extremo, fala de um espírito, né, que é o nosso interior, que precisa do Evangelho. Você vê isso nos Evangelhos, você vê isso em Atos, você vê isso nas cartas, né? E você também percebe que proporcionalmente no Novo Testamento fala-se muito mais de carne do que do diabo. Não é interessante isso? Paulo gasta páginas após páginas da Bíblia com listas e mais listas de coisas que a gente precisa mortificar da carne e virtudes que a gente precisa colocar, virtudes com as quais a gente precisa se revestir. E ele fala do diabo, ele gasta um capítulo inteiro em Efésios falando das estratégias terríveis do diabo, de como ele é perigoso. Muitas vezes ele é mencionado na palavra de Deus, mas há uma concentração muito grande na palavra de Deus na carne. Não é para dizer que o diabo é menos importante, não. Certamente é para dizer que o diabo está limitado. O diabo está restrito na sua atuação, porque ele não faz nada sem a permissão de Deus. Ele foi para Deus, perguntou se ele podia tocar em Jó. Né? Certamente a Bíblia fala pouco dele para mostrar que ele não é todo poderoso, mas ela não fala pouco dele para dizer que ele é palho fácil para nós. Na verdade ele é muito difícil, ele é um grande inimigo, mas a Bíblia parece que está mostrando para a gente: olha, você precisa estar fortalecido no seu espírito para poder combatê-lo. Amém? Na próxima aula, amanhã, eu vou falar sobre os dois... Não. Desculpa, pode falar. Mas assim, até lembrando da questão de Cristo também, né? Ele estava no fogo do deserto, né? A questão de Satanás conhecer também as necessidades da carne dele, de atentar em cima daquelas necessidades naquele momento. Exatamente. Né? E conhecendo a questão da mente humana, né? Ele pode não saber o que nós pensamos, né? Mas ele vai cercando a gente com várias coisas, né? A questão da sorvete, a questão que a gente conversa sobre a questão do sorvete não adianta, né? Então, água gelada, água não adianta, não, vamos pensar para outra coisa. Então, né, sugerindo, mas a gente sabe que quando Cristo fez a questão do jejum, né, foi para exatamente mortificar a carne, né, e estar mais ligado, né, na questão do espírito. Então, para a gente estar aqui nesse mundo, a gente permanecer nesse mundo, né, aqui, a gente precisaria fazer isso. Mas como é difícil, diante de tantos apelos, né, que a TV traz, diante de tantos apelos que os outdoors trazem, diante de tantos apelos que tantas outras coisas vêm, né, a nós. Né? Exemplo, a gente está com sede, né? E a gente tem sede, e ao natural a gente iria buscar o quê? Água, né? Mas aí a gente chega diante do bar assim, né? E quando vai chegar a pedir água, lembra o quê? Coca-Cola com limão e gelo. Qual é o pedido? Um copo d'água? Não. Coca-Cola com limão e gelo. Por quê? Porque o apelo e a propaganda é muito forte em cima disso. Né? Assim como é para um produto, é para tantas outras coisas que a nossa carne já provou. Né? Exatamente. É interessante essa coisa de Jesus. Realmente o diabo usou ali estrategicamente fraquezas, digamos assim, potenciais, fraquezas em potencial de Jesus como a fome, depois de um período de jejum, né? E coisas como o estabelecimento do seu reino, a cruz, a visão da cruz, você vai passar por todo esse sacrifício, olha, eu posso atalhar isso aqui para você e te dar o reino de maneira muito mais fácil, basta você melhorar. Então ele justamente tocou nas questões mais vulneráveis da carne de Jesus ali para ele poder atingir. Interessante, eu não tinha parado para fazer essa análise, é verdade. E certamente é isso que ele faz com a gente, né? Ele percebe os nossos padrões, as nossas procuras, as nossas quedas, as nossas palavras. Ele não lê os nossos pensamentos, mas ele ouve as nossas palavras. Né? E muitas vezes a gente fala coisas que não agradam a Deus, né? Que nos traem
Até assim, quando, em outra oportunidade, né, nós conversávamos sobre esse assunto, lembra? Né, depois fui conversar contigo. E que durante muitos anos, né, eu lidava com um problema que me afligia, uma situação, e eu lutava da maneira errada. Porque a minha visão estava tão fechada em que somente o diabo agia, que eu não conseguia compreender que precisava partir de mim também uma mudança, né? Que eu precisava me dispor a abrir mão de mim mesmo, abrir mão do que eu pensava, para que Deus pudesse mudar. E no dia que o Fabiano falava sobre isso, eu disse, mas durante todos esses anos, eu tenho ouvido, tenho sido ensinada a lutar, não, em nome de Jesus eu repreendo, isso vai mudar, e mudava por alguns minutos, e depois a coisa voltava, né? E eu não conseguia compreender que, na verdade, a minha carne precisava dar lugar para que Deus mudasse aquela situação, né? Para que Deus tivesse espaço. E hoje eu não digo que muitas vezes não há atuação do diabo nessa fraqueza, até há, mas eu já compreendo que ele age porque a minha carne ainda, né, muitas vezes ama mais a mim mesmo do que a vida de Deus, né? Amo mais aquilo que eu quero do que qual é a vontade de Deus, né? Amo mais, muitas vezes, o mundo que me cerca, as pessoas que eu amo, minha família, meus amigos, do que a Deus, né? Então, quando vem esse ataque, eu já consigo perceber que muitas vezes é aquela minha carne, aquele velho amor próprio que me afasta de ter a cura total de Deus. E é isso. Eu acho que tu pode dizer, né, Alice, que diante dessa situação, é justamente essa compreensão ampliada que te dá força e poder para combater e para te manter firme diante dessas coisas. É exatamente isso que a gente está falando. Como que o Evangelho do Senhor, né, que Ele nos passou, a verdade de que Ele nos ama, de que Ele nos salvou, de que Ele é soberano, de que Ele é poderoso, né, de que Ele não nos abandonou à nossa própria sorte, de que Ele veio ao nosso encontro. Como que todas essas verdades, diante de uma luta como essa, que me acompanha há anos e anos e anos e anos e anos, como que essas verdades me trazem poder para mudar e para resistir a essas mentiras? Na verdade são mentiras, porque Deus me libertou já de todas essas coisas. Eu só preciso me acordar. Presente é um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, papapá, logo o grão fica maduro, o homem... E aí você está lendo a palavra de Deus e você está se perguntando o que esse texto fala sobre o meu Deus? Que verdade sobre Deus eu vou extrair para mim hoje, que vai mudar a minha vida hoje, que vai mudar a minha perspectiva hoje, que vai me dar mais fé hoje, que vai mostrar mais quem eu sou, porque quando eu vejo quem Deus é, eu passo a ver quem eu sou também, não é verdade? Eu começo a ver que Deus é grande, eu começo a me comparar com Ele, e eu vou me murchando assim, ó, e eu vou me colocando no meu próprio lugar. Então o conhecimento da palavra, a convicção do meu coração, é uma das armas da graça. A gente vai falar sobre isso, que é um dos instrumentos da graça que Deus nos dá, é um meio de graça, para que a gente possa se apropriar do Evangelho, né, e ser vitorioso. Marcos? Só para ajudar a mostrar melhor o que o Fabiano estava falando, é porque eu tinha um problema assim que eu não conseguia sentir que Deus me amava. Eu sabia que Deus me amava, mas aquela sensação de que Deus me amava, aquilo me atrapalhava muito. Não era uma coisa muito clara, mas era uma coisa sentida. E daí eu comecei a estudar os atributos de Deus e ver que Deus é imutável, que Ele nunca muda. Que a palavra fala que Deus me ama incondicionalmente. Apesar do meu pecado, apesar de que eu sou o amor dele, por mim nunca vai mudar. Mas que eu afronte. Né? Porque não que eu viva uma vida de pecado intencionalmente, Deus não me criou para ter pecado, Ele me salvou em Cristo Jesus. E eu vou vencer esse pecado através do conhecimento de Cristo, né, da palavra. Mas quando eu comecei a entender que essa é uma verdade imutável, o amor de Deus é imutável, aquilo me ajudou a superar essa sensação de que Deus não me ama. Na verdade, eu estava muito voltada para mim mesma do que voltada para a verdade do que Deus é. Quando eu consegui desfocar um pouco de mim e olhar mais para o amor de Deus do que para mim, eu comecei a receber esse amor, e sentir esse amor e viver uma vida mais liberta. E crendo mais que Deus me ama. Apesar de mim. Esse é um exemplo.
acho que explica bem o que eu tentei, explica mais concretamente, né, o que eu tentei falar. Para concluir aqui, a gente já está com a hora bem estourada, amanhã eu vou falar sobre, eu falei hoje sobre 3 inimigos nossos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles, assim, pensando, mas amanhã especificamente, na primeira aula, 2, digamos assim, no Evangelho, tá? Como a gente tem que ficar no caminho estreito, né? Não pode falar. O que acontece quando eu caio para cá e o que acontece quando eu caio para lá? Em que território eu estou? Eu estou no território do Evangelho ainda, ou eu caio no território? Então, a palavra de Deus nos mostra que existem 2 extremos desse território do Evangelho, tá? Um extremo é o extremo da libertinagem, ou seja, viver a vida como se Deus não existisse, fazendo o que eu bem entendo. E existe um outro extremo, que é o extremo do legalismo, que é viver a vida como se tudo que eu faço de bom fosse aquilo que me salva. O que me salva é o caminho estreito, é Jesus. E às vezes eu escorrego para cá achando que eu sou salvo por causa das coisas que eu faço para Jesus e não por causa das coisas que Jesus fez para mim. Irmãos, entenderam? Então isso é legalismo. Tudo que eu faço, por exemplo, eu estou servindo a Deus esse ano, eu estou fiel, eu estou firmão, eu não perco o culto, eu estou lá sempre, chego na hora, chego mais cedo que o pastor, entendeu? Eu estou lá limpando a igreja, estou arrumando tudo. Não que a gente faça desse jeito, mas às vezes, sutilmente, a gente se engana. Deus tem que me recompensar. Eu mereço, mas entendeu? Eu mereço. Né? Ou a gente pensa assim, Deus vai me aceitar, porque olha só, eu estou mais fiel agora. Né? E a gente se engana, porque só tem uma coisa que nos salva. Só tem uma pessoa que nos salva. Só há um caminho para Deus e esse caminho é Jesus. O que eu faço então com as obras? Qual é o lugar das obras? As obras não são para me salvar. As obras existem porque eu já sou salvo. Amém? Amém. Jesus me salvou, o que Ele fez comigo? Ele me transformou num vaso de honra. Ele me transformou num vaso útil para Ele. E tudo que eu faço é porque Ele já fez em mim, me capacitando para fazer o que eu faço. O amor de Deus, como a Márcia estava lembrando, ele não depende do que eu faço. Porque o amor de Deus existiu antes de eu fazer o que eu faço. Porque Ele me amou antes de eu ser um servo dEle. Ele me amou quando eu estava no mundo. Né? Então, mas a gente às vezes escorrega para esse lado aqui. Eu quero falar um pouco mais disso. Ou a gente escorrega para esse lado aqui, que é a gente viver a vida cristã achando que dá para empurrar com a barriga, dá para fazer do jeito, dá para ficar do jeito que está. Eu estou frio, eu não oro, não leio a Bíblia, mas também o que importa? Jesus não volta nunca mesmo, nenhum raio cai na minha cabeça, né? Não sei, acho que essa verdade da palavra de Deus aí, não sei não. Eu acho que esse negócio aqui se aplicava bem para o tempo de Paulo, mas eu acho que hoje os tempos são outros, o mundo é outro, o mundo mudou. A palavra de Deus, olha, eu creio nela, mas nem sempre eu preciso seguir. Então eu começo a escorregar para um outro lado, que é o lado da licenciosidade, que é do que a gente também chama de antinomismo, que é um nome estranho, né? Mas quer dizer, eu fico contra a lei de Deus. Eu vivo uma vida sem lei. E eu acho que às vezes esse é o caminho. Então eu quero abordar esses dois perigos para a gente tentar voltar cada vez mais para o centro da nossa existência, da nossa vida cristã, que é o Senhor Jesus, o Evangelho e o seu poder para nos capacitar para fazer a obra que a gente tem que fazer, e o seu poder que nos capacita para dizer não para o mundo e dizer não para a carne. Dizer não para o mundo, dizer não para a carne, dizer não para os nossos méritos e dizer sim para os méritos de Cristo na nossa vida. Amém. Dizer sim para a obra que Ele fez. Amém? Vamos orar? Depois eu vou passar a palavra para o Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Teu povo reunido, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que riquezas há na Tua palavra, que tesouros preciosos. Senhor, que nós possamos sair daqui hoje, ó Deus,
fortalecidos pela Tua Palavra, revivificados, reanimados, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos sair daqui hoje desejosos de ouvir mais da Tua Palavra, para aprender mais de Ti, Senhor, para aplicar para a nossa vida, Senhor, aquilo que Tu tens para nós, o Teu projeto eterno, o Teu projeto perfeito para a nossa vida, Senhor. Dá-nos clareza, amplia a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, Senhor, que nós possamos ver Cristo. Aleluia. Nesses dias nós não queremos ver nada mais, Senhor, mas nós queremos olhar para Jesus, nós queremos viver por Jesus, nós queremos nos render para Jesus, Senhor, e nós queremos ser mais comprometidos com Cristo, Senhor, por meio da Tua graça e por meio do Teu Evangelho. Abençoa o Teu povo. Eu te agradeço por cada um que está aqui nessa noite. Traze-nos amanhã descansados, animados, alegres, jubilosos, desejosos de ouvir a Tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço que Tu abençoe, Senhor, aqueles irmãos hoje que precisam, Senhor, de alguma resposta imediata de oração. Amém, Jesus. Senhor, Glória a Deus. alguma necessidade emergente, Senhor. Senhor, se for na área financeira, Senhor, provê todas as coisas. Senhor, sustenta, Senhor, que o dinheiro, que o pouco que há se multiplique, Senhor, e se mantenha nos dias que virão. Que haja, Senhor, sabedoria no uso do dinheiro, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, dá graça para a Tua igreja, dá vitória para o Teu povo, Senhor. E eu te peço que Tu renoves a saúde daqueles que estão debilitados. Senhor, nesse fim de semana, depois de uma semana árdua de trabalho, seja em casa, seja, Senhor, no trabalho, Senhor, lá no mundo secular. Senhor, renova as forças do Teu povo. Amém. Senhor, renova as forças do Teu povo. E traz todos aqui, Senhor, descansados em Ti, Senhor, renovados por Ti, fortalecidos pelo Teu poder para ouvir a Tua voz. Abençoa os que não vieram, traze-os amanhã pela Tua graça. Senhor, e que o Teu povo aqui, Senhor, possa ser porta-voz da Tua palavra, aqueles que, Senhor, precisam ouvir de Ti. Senhor, aqui neste bairro, por todo o Cassino, pelas famílias representadas, Senhor, usa-nos com poder. Dá-nos da Tua graça, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Não sei, Luciano, talvez vá encerrar. Vamos fazer vigília hoje? Vamos lá. Vamos dar a volta, Fabiane. Vamos ficar de pé, então só vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente foi agradecido, né? Vamos só fazer uma coisa interessante, né? Olha quem está do teu lado aí. Pergunta pra ele, você vai vir amanhã? Então tá. Eu posso dizer o vejo. Se Deus quiser, Você não. Tu vem amanhã? Eu venho. Amém? Então tá, vamos estar aqui amanhã. E aquele que não veio hoje, diga assim, você não sabe se perdeu. Você não sabe se perdeu. E fala de novo, você não sabe se perdeu. Amém? Se você não vier amanhã, já sabe, vai perder mais ainda. Amém? Então amanhã às 7 horas, a gente possa estar aqui e aproveitando o máximo possível daquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Amém? Quem não gostou, levanta a mão. Amém. Só um recadinho. Quem não sabe, né, nós vamos encerrar com um almoço no domingo. Então eu já vou avisar agora para as mulheres poderem comprar batata, se prepararem, né? Não chegar sábado à noite sem batata e pô, não tem batata, né? Que domingo, né, nós cobramos R$5 por pessoa pro almoço. Mas nós precisamos que cada um leve uma porção de salada de maionese. Só a batata e a cenoura cozida, tá? E nós vamos fazer o mesh lá. Tá? Vamos pra carne. A maionese a gente bota lá. Você dá carne. Tá? Batata e cenoura. Uma porção média, né? Tipo, não é a porção da Gabi, né? Porque a porção da Gabi é... Mas uma porção que, tipo, 4 pessoas comam, né? Porção de uma família. Batatinha, cenourinha, cozidinha e lá a gente mistura, tá? Só um pouquinho. 4 pessoas como a Camila ou como eu? Aí é pagode, né? Isso é todos, então, um abraço, irmão, aí, não diz que o Fabinho já orou, já está no encerramento, beleza? Vocês vão